Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes e aos internautas que estão nos acompanhando, né? Estamos aqui no Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro e vamos fazer a comunicação dessa pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, né? E depois discutirmos um pouco os dados aqui, né? Essa pesquisa foi feita aqui em abril, final de abril e início de maio deste ano, né? E é uma pesquisa quantitativa atípica, um survey nacional que representa, foram 2.400 entrevistas espalhadas em todo o país e que representa, dentro dos limites de margem de erro, intervalo de confiança, né, margem de erro de 2 pontos, representa a população brasileira com 16 anos e mais. A pesquisa teve um outro tema, que foi reforma política, divulgado anteriormente, e a gente vai ver aqui essa parte sobre a democratização da mídia. Bem, a pesquisa começou levantando a penetração dos meios, né? E, enfim, são dados conhecidos, mas para a gente ter aqui um comparativo. E disseram assistir com regularidade, com alguma regularidade, a TV aberta quase a totalidade, 94%, né? E depois o rádio, com uma penetração bastante alta também, de 79%, quer dizer, 4 de cada 5 brasileiros com mais de 16 anos. E empatados em terceiro lugar, com quase metade, tanto os jornais impressos como o acesso a portais, blogs, sites, etc., na internet. Né? E, por fim, dos que foram levantados, a revista com uma penetração aqui em 24, um de cada 4 brasileiros com mais de acima de 16 anos. Aqui a gente vê que a TV, além de ter essa penetração alta de 94, né, desses 94 que assistem, a grande maioria assiste diariamente, né? 87% dos 94 assistem a TV diariamente. No caso da rádio, também... desculpa, aqui é TV fechada, que eu não havia mencionado, mas também estava aqui, né? A TV fechada, 37% de penetração. E para quem assiste a TV fechada, temos uma frequência também diária elevada, né? 80% daqueles 37% dizem assistir a TV fechada todos os dias. No caso da rádio, 70% daqueles 79% que ouvem rádio o fazem também diariamente, né? Isso dá mais da metade da população, porque se a gente fizer 7 vezes 8, 56% da população ouve rádio todos os dias. Para os jornais, nós perguntamos quais os jornais lidos, e a gente captou, como é uma amostra nacional, né, uma taxa elevada de leitura de jornais locais. Tá? Quase a metade citou algum título local da sua cidade. Fora, para além dos grandes jornais que aqui foram listados, o mais citado aqui foi o Extra, com quase 6%, o Super, Diário Gaúcho, Folha de São Paulo, Tribuna, Globo, Pioneiro, Cruzeiro do Sul, Estado de São Paulo, Correio da Bahia, Correio do Tocantins, Meia Hora, Zero Hora, Diário do Pará e outros títulos. Revistas impressas, para aquele 1/4 da população que disse acompanhar alguma revista impressa com regularidade, metade citou a Veja, o que mostra a penetração, evidentemente, e o número de leitores secundários, né? Porque isso daqui não bateria com a tiragem da Veja, né? Mas como ela tem aquela política de espalhar por todos os lugares, estão sujeitos ali esperando uma consulta em algum local, né, ou em alguma entrada de algum local público, e acaba lendo também, e outros membros da família de quem assina, e leitura de banca, etc. Então, ela, disparada, foi a revista mais citada, com 50%, eram respostas espontâneas. Depois, Isto É, Época, Caras, Contigo, Tititi, gente que falou revistas novela, fofocas, religiosas, foram citadas por quase 3% daqueles 24%, Capricho, Cláudia Quatro Rodas, Super Interessante, Nova Escola, Placar e Automóveis. Ela é citada mais abaixo nessa tabela com 0,5%. A Caros Amigos apareceu com 0,5% dos 24%. Quer dizer, seria algo como 0,1% da população.
A Carta Capital também aparece nessa faixa, assim, abaixo do... Tem uma lista depois aberta desses outros aqui, que tem um detalhamento. Tá? Por onde navega, né? Aquela quase metade que disse navegar, 38%, né? Daqueles 43 citaram Facebook, depois Google, Globo, UOL, Terra, YouTube, R7, G1, Yahoo, falaram que usam um e-mail em geral e outros sites. Para que tipos de assunto aqui nós perguntamos? Não fizemos essa pergunta para os outros meios, porque existe uma série de pesquisas que já levantam esse tipo de questão, né? O tipo de programa que tem audiência, etc. Então o questionário já era longo, mas para os sites, portais, blogs, nós perguntamos que tipo de informação você lê ou consulta aqui. Então, disseram que buscam informações e notícias, 68% daqueles 43, né? Da 4 vezes 7, 28, quase um quarto da população brasileira, então, hoje busca notícias na internet. Um quinto aqui citou o uso de redes sociais, que usa para contato com amigos e tal. E pesquisas no Google, 8%, entretenimento, música, 8%, e aí já mais abaixo, estudos, compras e e-mail, ou para várias funções. Bem, e aqui foi uma pergunta para distinguir desses meios que tinham sido citados, qual costuma se informar costuma utilizar para se informar do que acontece na cidade, né? E para o que acontece no Brasil e no mundo. Então a gente vê que tem uma distinção, né, que a TV aberta, quase 90% aqui falou que vai usar a TV aberta para informações do Brasil e no mundo. Só que cai para 76% em notícias, em relação a notícias locais. E quem que sobe? Rádios, né? E o jornal impresso, que, como a gente tinha notado, ele é muito puxado pelos jornais locais. E aqui vai aparecer como que se informa sobre notícias locais em conversas, né, com familiares, amigos, etc. Um terço citou espontaneamente essa forma de informação, sobretudo para questões locais, né? Então a TV perde um pouco para questões gerais, a cabo também, e cresce em rádio e jornal impresso. Bem, isso era só para mapear um pouco, são dados já relativamente conhecidos por outros estudos, né? O foco dessa pesquisa começava aqui sobre outros temas, é uma pesquisa, portanto, de percepção da opinião pública sobre o caráter da grande mídia, sobretudo, né? Então, algumas questões versaram sobre esse tema, que interesses a mídia representa. Aqui temos uma pergunta aqui estimulada, que ficou bastante dividida, né? Eram 3 alternativas. De modo geral, você diria que, na maioria dos casos, os meios de comunicação são vítimas do poder, sofrendo ameaças e pressões para não noticiarem tudo o que sabem. Foi a escolha de um terço, 33%. São cúmplices do poder, noticiando apenas o que convém a eles mesmos e aos governos, outro terço. E são fiscais do poder, informando e fazendo denúncias do que acontece de errado nos governos, um pouco menos de um terço. Então ficou bastante dividida essa opinião, né? Se a mídia, de forma geral, sofre pressões, se ela é conivente ou se ela é independente, digamos, e fiscaliza, que foi a menor. 6% não opinou sobre essa alternativa. Você diria que quando tratam de notícias importantes, em geral, os meios de comunicação no Brasil costumam defender principalmente os interesses dos seus próprios donos? Foi a resposta mais citada aqui em primeiro lugar, com 35%, dos que têm mais dinheiro, em segundo, com 32%, dos políticos, em terceiro, com 21%, e da maioria da população, apenas 8% disse que a mídia representa os interesses da maioria da população. Então, uma percepção forte de que, né, e aqui é a segunda resposta, né? Então, se a gente somar a primeira com a segunda, então temos aqui 35%, 66%, 2/3 diz que a mídia defende sobretudo os interesses dos próprios donos, pouco mais da metade aqui, 57% dos que têm mais dinheiro, quase metade dos políticos, e mesmo na soma de 2 respostas, apenas 15% disse que a mídia vai representar os interesses da maioria da população. Uhum.
É porque aqui, bem, você tem alternativa mais genérica de independência. E aqui é de que interesses é. Uhum. Os próprios donos que estão também empresários e tal, ou de quem tem mais dinheiro. A diferença é pequena na prática. Quer dizer, quase 70% reconhece que a mídia tem um interesse ali, que é um interesse privado. É que aquela outra pergunta, de alguma forma, remete para... Bom, ela faz isso com independência. Alguns podem achar que ela representa os próprios interesses, mas tem autonomia para isso, vamos dizer assim. Ainda que ela defenda a si mesma e os seus interesses, ela não sofre pressão e nem é conivente. Ela faria isso, né? Como se houvesse interesses muito distintos aí, né, entre poder econômico e os donos, né? Mas como nós sabemos de como se dá essa não distribuição, essa má distribuição dos meios, então, né, parece contraditório de fato. Na maioria das vezes, os meios de comunicação noticiam os fatos de maneira neutra e imparcial. Você concorda totalmente, em parte, concorda ou discorda, e depois perguntava se totalmente ou em parte. Então, embora os meios gostem de se anunciar como neutros e imparciais, apenas um pouco mais de 1/5 da população, 22%, acredita que a mídia é de fato plenamente neutra e imparcial, né? No outro extremo temos 12% que discordam totalmente e ficam num campo intermediário aí 2/3, dizendo que concorda em parte, ou nem concorda nem discorda, ou discorda em parte, né? No governo Dilma, os meios de comunicação têm noticiado de forma equilibrada tanto o que ela faz de bom como o que faz de ruim. De novo, apenas uma minoria vai concordar com isso, 29%, né? 11% vão discordar totalmente, 59% ficam num campo intermediário. Quando os meios de comunicação noticiam um fato político, geralmente ouvem todas as correntes políticas envolvidas. Aqui a concordância plena é ainda menor, só 18%, que é praticamente a mesma taxa dos que discordam totalmente, 17%. E ficam nesse bloco do meio aqui 63%. E no Brasil, embora existam vários meios de comunicação, quase todos defendem os interesses, só defendem os interesses da elite, não chega à maioria absoluta, mas a concordância total é a mais alta aqui dos 4 itens, passa de 1/4, né, 29%, só 7% discordam totalmente disso, e 2/3 ficam em alguma avaliação intermediária. Em relação ao direito de resposta, a questão era: o direito de resposta prevê que quem se sente ofendido ou prejudicado por alguma notícia errada ou mentirosa deve receber o mesmo espaço ou tempo de notícia para dar a sua versão da história. Essa ideia está na Constituição, mas não foi detalhada em lei. Na sua opinião, porque ela não foi regulamentada, né? Na pesquisa você precisa ir traduzindo os termos para ser compreensível. Então, ela não foi detalhada em lei. Na sua opinião, atualmente, no Brasil, o direito de resposta, quase a metade aqui acredita que às vezes é respeitada, às vezes não. 27 acham que quase nunca é respeitada, e apenas 22 de que quase sempre é respeitada, né? Então, se a gente somar, às vezes sim, às vezes não, e quase nunca, então temos uma enorme maioria que percebe que esse direito de resposta, de fato, não funciona na maioria dos casos. Em relação à cobertura dos meios, a pergunta era, falando nas notícias que mais te interessam e nos assuntos que você acha importante estar informado, na sua opinião, de um modo geral, as notícias que aparecem na TV e nas rádios cobrem mais ou menos a metade dos acontecimentos, né, que as pessoas consideram importantes, não chegou a 50%, 43%. Cobrem apenas uma pequena parte dos acontecimentos importantes, 21%. Apenas 36% disseram que a mídia cobre efetivamente os assuntos que consideram importantes, 1/3, pouco mais de 1/3. E depois, algumas pessoas dizem que as notícias divulgadas nas emissoras de TV e nos jornais são escolhidas pelos donos ou empresários que as controlam. Outras pessoas dizem que quem decide o que é ou não publicado são jornalistas e apresentadores. Pelo que você sabe ou imagina, na maior parte das vezes, jornalistas e apresentadores,
tem total liberdade para decidir o que publicar e divulgar, apenas 19%. Tem liberdade parcial, mas não total, é a maioria relativa, 45%. E não tem liberdade, quem decide são os donos e empresários das TVs e dos jornais, 31%. Essas questões aqui, embora aqui na sequência que eu estou fazendo venham depois, elas foram investigadas antes daquele bloco, né? Sobre a propriedade dos meios. E aqui tem um dos resultados, eu diria, mais preocupantes, que mostram o nível de desinformação que tem na população sobre a questão da propriedade dos meios, né? Pelo que você sabe, ouviu falar, as emissoras de TV como Globo, SBT, Band e Record são 3/5 aqui, né? 60%, acredito que são empresas de propriedade privada como qualquer outro negócio, né? Apenas, não chegou a 30%, apenas 29% dirão que são concessões públicas exploradas por empresas privadas, né? E 11% sequer opinou a respeito. Então, menos de 1/3 da população sabe de fato como é o regime de propriedade da TV aberta. Essa aqui, em relação àquelas emissoras de TV aberta, de rádio e TV, são concessões públicas, aí se informava isso, já que já sabíamos que uma boa parte não saberia, né? Ou seja, são cedidas pelo poder público para grupos privados. Pelo que você sabe, eu vou falar, atualmente essa programação, a programação das emissoras de rádio e TV, ela é controlada. Bom, a partir dessa informação, metade aqui ficou com a resposta de que em parte pelos empresários, em parte pelo governo. Já sabendo que é o governo que cede, então, né, uma parte aqui já fez o raciocínio bem. Então, suponho que o governo controle também, né? Somente pelos empresários, foi a resposta ainda assim de 34%, e somente pelo governo 8%. E 9% não souberam opinar. E em seguida, no Brasil, não, você diria que o número de grupos privados que controlam as emissoras de TV no Brasil é grande, médio ou pequeno, né? 55% disseram que é grande, e 25% que é médio, e 12% apenas que é pequeno. Que seriam muitos. O número de grupos privados que controlam as emissoras de TV e rádio é grande, quer dizer, o número de grupos privados. A percepção é de que ele seria grande. Isso nós interpretamos que tem a ver com o fato de que as emissoras locais. Os grupos são grandes. A Globo é um grupo grande. Exatamente. O número de grupos que controlam as emissoras de TV no Brasil é grande, médio ou pequeno? O número de grupos, né? Tá. Pode dar essa ambiguidade. O cara pode achar que você está perguntando se ele acha que os grupos são grandes. Sei. O Globo é um grupo grande. Sei. Mas eles têm muitos grupos, está dizendo que os grupos que tem são grandes. A interpretação que a gente deu aqui é que, como há muitas retransmissoras locais que mudam de nome, muitas vezes, então isso pode ter a aparência de que são vários grupos, né? Pode ser que tenha tido um efeito aí da formulação da pergunta, como você está dizendo, né? Que há que não há uma concentração, né? Mas em seguida foi dito no Brasil. E a pergunta seguinte, como deveria ficar, né? Dado que muitos acham que já é grande, ou deveria aumentar, foi apenas 22%, deveria diminuir, ou deveria ficar como está, 32%, deveria ficar como está, 35%, deveria aumentar, 32%, deveria diminuir, 22%, e 11% não souberam opinar, né? Mas, em seguida, se informava que no Brasil a maior parte dos meios de comunicação, TV, rádio, jornais, revistas e portais na internet, pertencem ou são controlados por cerca de 10 famílias. Na sua opinião, isso é bom ou ruim para o país? E aí, diante dessa informação, né, quase aqui 2 de cada 5 disse que isso é ruim, 1/3 achou que é indiferente, né, e apenas 23%, aí menos de 1/4, disseram que isso é bom para o país.
Claro. É verdade. E 23, 40%, mesmo assim, acho que é bom. E o 23, o que é bom, é provavelmente gente que diz o seguinte, pensa da seguinte forma, bem, o que eu estou vendo eu gosto e quero que fique assim. Parte dos que dizem é indiferente, talvez sob o impacto da informação dada ali a frio na hora da entrevista, também precisa um tempo, pode até duvidar, digamos, não assimilou, pode duvidar da informação, né? Pode duvidar. Eu não penso, não tenho uma reflexão sobre o significado, né? É que se você der a seguinte informação, gêneros alimentícios, X da população fica com tanto, X, e se você provar que existe um grande número de pessoas que não têm acesso, as pessoas, qualquer cidadão normal vai dizer, puxa, isso é grave. Mas isso aí não é grave. Não é grave. Porque é uma naturalização dessa concentração. Não é? Não é assim, a discussão tem que se aprofundar, não é? Exatamente. Vamos deixar o microfone aqui junto com o público. Talvez a gente deixe um aqui, se for o caso. Porque também ela não é muito longa e a gente em breve está... Aqui a queda. Bom. E, de fato, o último, temos mais 2 blocos aqui. A pluralidade e diversidade, né, que mostra, outra vez, que uma vez estimuladas as questões, os problemas aparecem. Portanto, pesquisa, como uma série de outras coisas que se faz, né, depende de como se aborda, né? Se ignora certos temas, eles não vão aparecer. Mas aqui é bastante sintomático nesse sentido. A TV trata dos problemas do Brasil. Na medida certa, é apenas a opinião de 1/3 da população, 33%. Para 57% menos do que deveria. Trata dos problemas do Brasil menos do que deveria. E 11% acho que trata mais do que deveria. Mas, enfim. A TV costuma mostrar o povo brasileiro com toda a variedade que o povo tem, apenas 24%, 1 de cada 4. Mostra a variedade, mas não muita, 54%, e não mostra a variedade do povo, 22%. A TV mostra a realidade como ela é, apenas 26%. Mostra a realidade em parte, 51%, e costuma esconder a realidade, 23%. Costuma mostrar pessoas como você, de modo positivo, 32%, de modo negativo, 25%, e não costuma mostrar, 43%. Ou seja, as pessoas não se veem, né, nas TVs, no conteúdo da TV. Ainda nesse bloco, a TV defende os interesses de pessoas como você, com frequência 16%, nunca 29%, só de vez em quando 55%. Dá bastante espaço para opiniões diferentes, apenas 18%. Quase nunca mostra opiniões diferentes, 24%, às vezes sim, outras não, 58%. Costuma mostrar pessoas que pensam como você, nunca 28%, só de vez em quando 56%, e com frequência apenas 16%. Costuma dar espaço igual para empresários e trabalhadores, apenas 21%. Mais para trabalhadores, só 18%, e mais para os empresários, coerente com aquela de que representa os interesses da elite, 61%. Mostra a população negra em quantidade justa, é a opinião de 34%, 1/3, mais do que deveria, a opinião de 15%, e, no entanto, menos do que deveria, a opinião da maioria absoluta, 52%. E que inclusive... O cara consegue ver televisão. O cara consegue ver televisão e ainda acha, 15% acha que mostra a população negra mais do que deveria. É fantástico, um fenômeno antropológico para ser estudado. Tem que ser muito racista para E as pesquisas de racismo vão captar, né, muito mais relevante. Mostra a população negra sempre com respeito, é a opinião de 35%. Quase sempre com desrespeito, 17%, e às vezes com respeito, às vezes com desrespeito, a maioria, 49%. Né?
Trata os nordestinos sempre com respeito, 37%, às vezes com desrespeito, 44%, e quase sempre com desrespeito, 19%. Ou seja, se você somar o quase sempre com sempre... Claro, supondo que deveria ser sempre, ou no mínimo quase sempre com respeito, né? Então, são sempre as taxas minoritárias, né? Nunca chega à metade. No caso aqui, retrata as mulheres sempre com respeito, de novo, apenas 36%, às vezes com desrespeito 47%, quase sempre com desrespeito 17%. Oferece uma programação para crianças e adolescentes que é indiferente, é a opinião de 35%, nem contribui nem prejudica a sua educação, que é positiva para a educação deles, apenas 27%, e que é negativa para a educação das crianças, 39%. E costuma dar notícias de forma equilibrada sobre todo o país, 36%, quase só do Rio e São Paulo, é a maioria relativa, 44%, e mais de outros estados e regiões, 21%. Então, como nós vimos em todos os quesitos levantados, né, nunca se chega o que seria o item positivo ou esperado de uma concessão pública, né, ele não atinge, mesmo na percepção da maioria da população, não atinge metade em nenhum dos casos. Fica em torno de 1/3, mais ou menos. Em torno de 1/3. Os melhores índices. Os melhores índices. E, por fim, um capítulo aqui, uma série de perguntas que levantamos para chegar nessa questão da regulamentação da mídia. A primeira pergunta era, pelo que você sabe ou imagina, existem regras para definir a programação do que passa na TV? Ou cada emissora de TV decide livremente o que passa? Apenas 52% acham que há regras. É um pouco mais da metade, né? Mas a outra parcela, bem, cada emissora decide o que passar, 36%, essa é como é visto, e depende do caso ou do tema, quer dizer, às vezes há regras, às vezes não há regras, é a opinião de 10%. Né? E, na sua opinião, deveria haver mais regras, menos regras, ou as atuais são suficientes? Deveria ter mais regras, é a opinião esmagadora aqui de 71%. As regras atuais são suficientes, apenas 16%. Nem tudo está perdido. E deveria ter menos regras, apenas 10%. E, em seguida, foi feita uma bateria de questões, e as alternativas eram, bem, este item, né, não deveria ser exibido na TV, pode, desde que com indicação de idade e horário, ou pode ser exibido sem nenhuma regra. Esse pode ser exibido sem nenhuma regra é o último item aqui das barrinhas, que nunca passa de 6%. Né? Mas palavrões e vocabulários chulos. Né? A maioria da população, em todos esses itens, a maioria acha que nem deveriam ser exibidos. Né? Embora vá crescendo aqui os que acham que pode ser exibido de acordo com a indicação de idade e horário. Palavrões e vocabulários chulos, 66 nunca, 32 com regras. Exposição gratuita do corpo da mulher, 61 nunca, 37 com regras. Exposição de cadáver, respectivamente, 60 e 38. Crueldade com animais, 58 e 36. Cenas de nudez e sexo, 53 e 45. 53 nunca, 45 com regras, cenas de violência e morte, 52 nunca, 45 com regras, e de uso de drogas, 41 nunca e 43 com regras. Eu destacaria o cenas de nudez e sexo, porque tradicionalmente a nossa sociedade é considerada uma sociedade mais moralista, mais conservadora. A tendência seria aumentar ali aquele índice do... não pode, né? Mas eu diria que, como dado o tanto que se passa, né, e com todo esse moralismo, o fato de que 53, embora seja alto, né, já é alto, ainda mais alto. 65, lá dos palavrões. É engraçado que as pessoas reagem mais claramente à questão do palavrão, do vocabulário chulo, do que às cenas de nudez e sexo. Como se isso estivesse naturalizado na sociedade. Aqui tem uma consideração que é preciso ser feita, que é a seguinte: bem, uma coisa, e que isso está mais claro na exposição gratuita do corpo da mulher, mas não necessariamente nas outras. Por exemplo, cenas de violência e morte, cenas de uso de drogas, isso pode ser feito de maneira, vamos dizer... Fundamentalmente, né? as pessoas acham que é preciso mostrar... que isso pode ser feito, vamos dizer, de uma maneira sensacionalista, exploratória, etc., ou pode ser feito também a título de denúncia. Então, pode ser que muitos
tenho respondido esse tipo de questão, fazendo esse tipo de consideração. Bom, dependendo do caso, e aí provavelmente cai nessa categoria que, claro, não são coisas fortes, que não é para todo mundo ver, mas com indicação de horário, de idade e horário, seria permitido. Ainda, aqui as categorias eram um pouco diferentes. Deve ser exibido, não deveriam ser exibidos com regras ou sem nenhuma regra, né? Não tinha aquela questão da indicação. E a isso se aplica essas questões, esse comentário que eu fiz antes também. Conteúdos de violência e humilhação da população negra. Não deveria ser exibido em nenhuma circunstância, 54. 40, que acho que com regras. Conteúdos de violência e humilhação de gays e lésbicas, 54, 40. Cenas de violência ou humilhação contra a mulher, 53, 41. Praticamente a mesma coisa nos três, né? Que, como eu dizia, pode ser interpretado dessa forma. Não é que as pessoas apoiem isso, mas que acham que pode ter um caráter de denúncia, né? Humor que ridiculariza as pessoas. Aí 50 não deveria ser exibido e 43 com regras. Valorização máxima do consumo, né? Exacerbação do consumo. Aí a maioria acha que tem que ter regras, 57%. Né? Apenas um terço aqui falou que poderia sem regra nenhuma, que não deveria, mas que aumenta o sem regra, sem nenhuma regra, chega a 9. Programas que expõem pessoas públicas e famosas, sem nenhuma regra, chega a 17. A maioria é a favor que tenha regra, 59. Programas infantis, publicidade para criança, chega a 23% dos que acham que não deve ter regra. Maior até dos que acham que não deveria ser exibido, que é de apenas 15, e 63 que acham que tem que ser com regras. E críticas ao governo, aí, claro, prevalece o sem regras, 41%, 46% com alguma regra. Mesmo assim, é de se destacar que 12%, 12,5%. 13% acho que não deveria. De jeito nenhum. Nem crítica ao governo, não. E especificamente para a bebida alcoólica, né, uma oposição bastante elevada, 88% que dirão que ela tem que ser ou regulamentada ou simplesmente banida, né? Então, propaganda deveria ser totalmente proibida na TV, propaganda de bebida alcoólica, opinião de 44%, e só deveria ter em horários noturnos de madrugada outros 44%. Apenas 10% favoráveis a uma liberação plena de propaganda de bebida. E, por fim, aquela pergunta que nós tínhamos feito para a regulamentação da programação, né, que 71 disse que deveria ter mais regras, perguntamos especificamente para a publicidade, 66% disseram que deveria ter mais regras para a publicidade. 23 acham que as regras são suficientes e 8 que deveria ter menos regras. E a questão final, bom, havendo mais regras, quem deve definir regras para programação e publicidade na TV? Algum órgão ou conselho que represente a sociedade? Foi a primeira das 3 alternativas citadas, por 46%. Pode responder. Aqui era a múltipla, né? Mas se a gente pegar a primeira, né, 46% algum órgão ou conselho que represente a sociedade é a opinião da maioria relativa. Mas aí o entrevistado pode responder, pode ter mais de uma opção, é isso? Poderia. Tá. Aqui teve primeiro e aqui a barrinha de fora é a soma de 2 respostas, né? A autorregulamentação, ou seja, as próprias TVs e agências de publicidade, a opinião de 31%, e o governo 19%. Né? Então aqui estamos a meio caminho, né, nessa discussão da regulamentação, né? Mas se vê que há um avanço, uma vez suscitada a questão nesses termos, né? Porque evidente uma pergunta que fosse talvez seca, deve haver regulamentação sim ou não, né? Tem toda a simplificação com que os meios tratam esse tema, tratando de igualar a regulamentação à censura, ela poderia ter um resultado diferente, mas pautando as alternativas efetivamente, né, postas, que é uma regulamentação social, né, um controle social, autorregulamentação, que é fundamentalmente o que se vive hoje, ou uma alternativa de governo que poderia resvalar para a censura, então a gente tem, como maioria relativa, a ideia de que deva, sim, haver um controle social. Não é majoritária ainda em termos absolutos, mas é um início, vamos dizer assim, promissor, ou já um retrato do ponto da discussão em que estamos, né? Porque há muita gente discutindo esses temas há bastante tempo.
ela foi... a pergunta do colega foi se essa colocação foi feita só no final da pesquisa. Ela é a pergunta 48. Essa da regulamentação da propaganda aqui, essas questões aqui foram posteriores. Qual regulamentação? Do órgão do conselho que representa a sociedade? Certo. Essas foram, deixa eu ver aqui pela numeração. Essa de se existe regras e se deveria haver regra para isso, para aquilo, não entrava no mérito de quem faria essas regras. Né? Em seguida veio aquela pergunta: se houver mais regras, quem deveria estar incumbido disso? Foi essa a sequência. A tua dúvida é se a pessoa pensasse... A outra falava bem, tem regras suficientes ou não tem? Tem que ter mais ou não? Para tais e tais coisas, deve haver regra ou não deve haver regra? Não falava em quem exerceria as regras. Aí, no fim, vinha essa pergunta: se houver mais regras, quem deve cuidar delas? Aí a autorregulamentação ficou em segundo, né, o governo em último, e o controle social em primeiro, ainda que sem maioria absoluta. Basicamente é isso, senhores. Evidentemente, estamos numa pesquisa nacional em que... regionais, de escolaridade, de faixa etária... Estão disponíveis no site aqui da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br, né, podem ser baixadas. E em breve, provavelmente, o banco de dados deve ser doado também para uso público, né, porque esse tipo de levantamento pode ser cruzado, os dados de várias maneiras, trabalhado de várias maneiras, etc. Sim. Ele pediu para se apresentar para... sim. Cláudia de Abreu, aqui do Sindicato de Jornalistas do Município da Fale Rio. Eu, na verdade, queria propor até uma questão que vai para além desses números, que é o movimento dos números. Eu tenho analisado os últimos 2 anos para cá do nível de acesso à internet e acesso à televisão. Ainda é altíssimo, como a pesquisa já mostra. Mas está dando para reparar, e isso antes até das mobilizações todas, que o tempo de televisão das pessoas está diminuindo. E o tempo de internet está aumentando. Então, está havendo esse movimento inverso, que, apesar da televisão ainda ser realmente a grande majoritária, eu acredito que haja um tempo para esse quadro. Eu não acho que vai permanecer assim por muito tempo. E acho, inclusive, que as movimentações dos últimos meses estão apontando para um aceleramento desse processo. Né? Agora mesmo à tarde, eu estava ali em frente à Câmara dos Vereadores e algumas pessoas gritando palavras de ordem contra as televisões. Desliga a televisão, liga a internet. Isso, palavra de ordem da população ali na rua, né? Porque é a percepção que as pessoas têm, que a televisão não é mais uma fonte de informação, talvez até de entretenimento, mas não de informação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você analisa se a pesquisa tem essa perspectiva de tempo e de movimento, porque eu acredito que isso vai gerar uma mobilização, uma movimentação política ali na frente. E eu até acho, um pouquinho diferente do Guelhon, que acho que as pessoas ainda não perceberam, então eu acho que as pessoas estão percebendo, sim. Elas não estão engajadas ainda no movimento de democratização que altere alguma coisa, mas as pessoas estão gritando em qualquer local que tenha manifestação contra o que está acontecendo, contra o que elas veem na televisão. Então, eu acho que isso vai gerar uma movimentação significativa. E uma coisa que eu acho interessante também, nesses movimentos que eu observei, é que o tempo do rádio está crescendo. Né? Talvez seja pelo hábito que muitas pessoas têm de estar na internet ouvindo rádio. Então, isso também pode gerar uma consequência interessante do ponto de vista do crescimento da importância do rádio. Aí, eu queria que você analisasse um pouco isso. Cláudia, bom, a gente sempre chama atenção da data, né, da coleta, justamente porque esse tipo de levantamento ele flagra, né, processos que são sempre dinâmicos, que, né, já vinham de um movimento e que não param depois da coleta, e que, evidentemente, então, é importante
localizar o momento que foi feito. Então, vamos lembrar, foi final de abril e início de maio, justamente antes de começar as manifestações. Eu acho que a questão que você coloca aponta justamente para a hipótese de que esse quadro já possa ter mudado no sentido de piorar a imagem dos meios, né? Porque, de forma geral, todos os poderes foram questionados e não há razões para supor ao contrário. Há evidências pelas manifestações, né, de que os meios, e particularmente as TVs, venham sendo mais questionadas, né? Inclusive porque os jornalistas estão sendo agredidos nas ruas, porque estão sendo confundidos com enfim, a opinião deles com a opinião da empresa. Exato, exato. Eu acho, provavelmente, a hipótese é essa. Provavelmente, se fizéssemos uma tomada agora, eu diria que não drasticamente, porque também essa questão de sistemas de percepção, eles não têm mudanças tão bruscas, né? No caso de uma pergunta direta, a gente viu o desgaste de governos, teve aquela queda brutal, né, todos os governos de plantão, independente de partido. As instituições, em geral, sofreram uma deterioração, né, a partir das manifestações para cá. Então, não há razões para crermos que os meios de comunicação tenham ficado fora disso, né? O tamanho disso e em que medida há alguma recuperação ou não, qual a credibilidade restante, tudo isso teria que ser medido novamente. Não dá para, por uma tomada, a gente fazer uma projeção dessa natureza. A hipótese é que houve um desgaste. O tamanho dele é só uma nova medida para a gente saber, né? Agora, só um comentário, último, desculpa, mas é que em relação até uma coisa que o Guilherme chamou a atenção, eu acho interessante comentar, porque eu fiz esse debate dentro do meu grupo, na Confecom também, que nudez e violência, nudez e sexo ficou junto. Não necessariamente uma coisa tem vinculação com a outra. Então, por exemplo, eu lembro de dentro do grupo que eu participei do debate da Confecom, alguém queria propor lá justamente em relação a proibir nudez e tal. Eu levantei questões como você vai proibir uns índios de aparecerem numa tribo. Você hoje poderia, como se existisse uma regra dessa, a Marcha das Vadias não podia ser coberta. Então, assim, não dá para confundir nudez com sexo. Então, eu acho que, eventualmente, até pode ter havido uma nuance de diferença por isso. Porque eu votaria a favor de uma coisa, mas não de outra. Por exemplo, se eu, cidadã, tivesse que escolher, porque eu acho que as coisas não têm uma vinculação direta. Não, bem observado, está registrado. Na próxima a gente separa nudez e sexo, né? É bom que fazer pesquisa, eu costumo dizer, sempre remete para o que você tem que mudar ou acrescentar ou retomar em relação ao anterior, né? Sempre pauta uma próxima. Eu sem querer polemizar, eu percebi duas coisas na pesquisa que eu acho interessante. A primeira é que quando você faz a pergunta seca, direta, sem dar ao cidadão, ao entrevistado, ao pesquisado, nenhuma informação adicional, a resposta dele é uma. Quando você agrega algum valor de informação que ele não tinha, né, mesmo que, enfim, é uma coisa, como você falou, momentânea ali, não houve sequer muito tempo para amadurecer e trabalhar aquela informação, mas já há uma tendência a agregar um valor à resposta do cidadão. Essa é a primeira coisa que é perceptível, e que para nós isso é importante, porque significa que, sim, bater na tecla da nossa tarefa, que é divulgar, denunciar, publicizar, quer dizer, tornar cada vez mais público aqueles dados que aqueles que são especialistas, estudam, estão cansados de saber e acham que todo mundo sabe, e, na realidade, não. As pessoas, por exemplo, um detalhe, a questão da concessão, né, que é uma concessão pública. As rádios e televisões são concessões públicas gerenciadas por empresas privadas, mas que não pertencem a elas. Esse é um dado que realmente é comum, quem estuda isso, quem trabalha com isso, mas não é essa a percepção do cidadão comum. Quando você dá essa informação, como também no caso do transporte público, essa percepção da diferença entre propriedade privada e concessão pública, acho que é muito interessante. Agora, o mais preocupante nisso é o quadro em que você, mesmo dando a informação, por mais crua e direta que ela seja, há um percentual grande, a coisa já está tão aculturada, está tão enraizada culturalmente nas pessoas, que mesmo assim há um percentual elevado da população, mais de 1/3 da população, que para ela tanto faz, quer dizer, ela não
ela não percebe realmente que os meios de comunicação são um instrumento de dominação e que não é tão simples assim ficar na mão de poucas famílias, etc. e tal. Quer dizer, ela ainda há uma parcela da população que não basta só informar. Mais do que informar, é preciso também trabalhar na formação cultural das pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que a pesquisa aponta um pouquinho. Como é seu nome? Guilhom, FNDC. Guilhom. Arpub e FNDC. Então, Guilhom, não, estou de pleno acordo. Eu acho que a pesquisa trabalhou um pouco com essa ideia de testar argumentos, né? Então, você pergunta uma coisa, depois dá uma informação e vê o efeito disso. Me remeteu muito, esses resultados remeteram muito para uma pesquisa que nós fizemos em 2008 sobre direitos humanos, em que, se você pergunta quais são os direitos humanos que você conhece, vem um rol mais ou menos conhecido por outros estudos, puxado pelos direitos sociais, depois alguma coisa de direitos individuais e, por último, os políticos, né? Então, no entanto, se você vai perguntando caso a caso, isto aqui é de um direito humano, sim ou não? É um direito humano, sim ou não? Aí a taxa de reconhecimento é altíssima, né? Então, acho que a gente está mais ou menos nesse ponto do debate sobre esse tema. Suscitadas as questões, pensando minimamente, aí vem uma percepção de que, opa, temos um problema a enfrentar. No entanto, se os dados não são colocados, não são postos, e diria que não à toa, né, a grande mídia tem ignorado esse estudo, né? Tem outros estudos da Fundação Perseu Abramo que tiveram enorme repercussão. E esse aqui está circulando, pelo menos desde agosto, e os últimos 3 meses a gente ouve um silêncio olímpico, né, estrondoso, né? Ontem eu estava na TVT de São Bernardo falando sobre isso com outras pessoas, outros colegas, mas, enfim, são justamente os veículos, os locais, os espaços alternativos que debatem isso já há mais tempo, que estão preocupados e vendo a importância. Mas há porque não tenho acompanhado, não é, Daniel? Nós tivemos no dia do lançamento da pesquisa lá, telefonemos da própria Globo querendo saber o link, etc., para acompanhar o lançamento. Então, não é que não tomou conhecimento, né? Não é que não tenha tomado conhecimento do fato. Tem que falar daqui, porque senão vai derrubar. Daniel Castro, coordenador de comunicação da Fundação Perseu Abramo. Tem uma coisa interessante que a pesquisa não mostra, porque é um dado que não aparece. Então, é a ausência da TV pública, né? Então, a gente está aqui nessa sala com essa chuva, estava conversando ali com o Bruno, que está lá na Fundação, a gente tem 306 pessoas acompanhando a pesquisa agora, que são, na verdade, 306 IPs únicos, ou seja, você pode ter bem mais gente ali atrás daqueles IPs. Depois essas pessoas podem assistir o vídeo, que fica lá no site da Fundação e tal. Esse vídeo da transmissão de São Paulo já foi super acessado, já foi replicado e tal. Então, eu coloquei que a questão, por que não aparece a TV pública aí? Então, porque a TV pública não pode ter audiência, não é o nosso alvo, né? Então, isso é uma coisa para se pensar. A população praticamente desconhece a TV pública, né? Mas ela só desconhece como a pesquisa não, mas ela cita lá e não cita, ela não assiste a TV pública, né? A outra coisa é... Não, porque a pessoa diz qual veículo que ela assiste, então ela não coloca TV Brasil. Ela, vamos olhar a Carta Capital, também não aparece. Então, assim, é aquilo que a gente imagina para algumas coisas. E a outra coisa é a questão de que a gente tem uma política de comunicação que tem por base um conceito que não é nada técnico, de mídia técnica. Então, na verdade, a mídia técnica tem por base o governo dar dinheiro para os veículos que tecnicamente poderiam entregar o produto, que é porque tem audiência e tal. Mas o modelo do desenvolvimento econômico, se a gente for privilegiar os estados mais ricos, em tese a gente teria que dar dinheiro para os estados mais ricos. Certo? Então, há de se discutir que tipo de desenvolvimento a gente também, por meio da verba pública, vai continuar, né? Porque se a gente continuar seguindo essa mídia técnica, a gente vai continuar dando dinheiro para os veículos tecnicamente. Ou seja, isso também, a pesquisa seria bom para nós refletirmos qual é a política de comunicação do governo em termos de verbas e de anúncio, porque, primeiro, essa mídia privada,
a população não se vê. A pesquisa mostrou isso. Então, no debate que a gente fez com a ministra Helena Chagas, a gente formou um grupo que está, inclusive, pode ter adesão junto com a Comissão de Cultura da Câmara, justamente porque muitos dos programas eles não seguem um critério da diversidade, um critério de ter coisas que não sejam preconceituosas, envolvendo criança e tal. E ela disse assim, mas nós não temos como controlar isso, um programa, a gente anuncia lá. Então, nós montamos um grupo para que a gente possa começar a encaminhar para ser com, né, os programas que não respeitam, né, como a Constituição fala, que tem que respeitar. Né? Então, que isso ficou mostrado via pesquisa. Então, ela já tem um fruto aí, tecnicamente, foi montado esse grupo, está sendo montado esse grupo com a Comissão de Cultura da Câmara, justamente para a gente poder, porque nessa mídia que o governo anuncia, e aí só para terminar, entre elas, foi mostrado aí na blogosfera, vocês devem ter visto, um site, né, de mulher que recebe R$600 mil do governo, que ninguém nem ouviu falar, mas ele está lá. Enfim, a gente lembra lá o que está escrito, o internauta, se quiser ver, vai ver muitas matérias. Então, eu acho que é fundamental a gente pensar em criar mecanismos de comunicação. Então, a gente está aqui, transmissão online, tem 306 pessoas que talvez não puderam vir por aqui, que estão, né, estão sendo alcançadas. É muito pouco, sim, mas você vai ter que somar isso, e a internet é os... Agora, por fim, não vamos considerar que a internet também é o melhor dos caminhos, porque a gente sabe que ela é um braço, enfim, do governo americano. Eu queria pedir desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, não vi os principais dados da pesquisa, mas esse tópico que você... meu nome é Ricardo Antunes, eu sou de Recife, mas esse dado que você colocou, inclusive a gente estava agora participando de um congresso, eu tive a oportunidade de bater um papo com o editor da revista Caros Amigos, e parece que é um quadro em relação a essa questão da mídia técnica, justamente que tem sido feito. Ele me falou que mais recentemente, agora no governo da presidência Dilma, que está afastando muito os outros veículos, né, de comunicação em relação à questão dessa partilha dessa verba. Ele disse que no governo anterior, no governo Lula, isso teria, né, havido uma democratização maior dessa questão da verba. Eu vejo muita gente reclamar, e obviamente com razão, dessa questão, mas eu acho que a própria sociedade, enquanto sociedade civil organizada, ela parece que está com pouco instrumento de mobilização, e mais do que isso, ela está com pouco poder de pressão junto, né, ao governo, que em tese deveria ser o mais interessado em que essa verba de publicidade fosse distribuída, obviamente, por mais veículos. O que é que vocês, assim, da Fundação, imaginam que está acontecendo? Porque senão a gente fica discutindo, principalmente nesse tema, assim, parece que é uma coisa que às vezes não dá para entender, né? E aí eu acho que você, não sei se você teve com a ministra, né? E parece que ela tem sido reticente em algumas posições. Eu tive também há 2 anos com ela, nessa coisa da democratização. Então, se coloca muito essa questão da mídia técnica, e, obviamente, isso, né, faz com que as grandes verbas, ou boa parte, acho que 90% das verbas, elas se destinam para os grandes grupos de comunicação, em detrimento de uma eventual maior democratização. Como é que a gente faz para fugir disso? Que poder poderia, né, ter a sociedade civil? O que é que vocês imaginam para a gente tentar democratizar e fazer valer? Porque também eu acho impossível também a gente começar a tentar discutir essa quebra um pouco desse monopólio das grandes famílias, se a gente não passar por isso. Eu acho que o governo deveria ser mais interessado. Eu não vejo o governo de maneira nenhuma interessado nisso. Como é que vocês veem essa aparente contradição? Olha, eu vou falar, eu sou, não em nome da Fundação Perseu Abramo, eu dou assessoria para a Fundação Perseu Abramo, sou professor de Sociologia da USP, então é nesse caráter que eu vou falar, né? A meu ver, há falta de maturidade, de compreensão dessa questão, do papel indutor, né, que o Estado pode ter, assim como em outros setores da economia, do papel indutor que o Estado pode ter nessa política, numa política mais agressiva de fomentar a diversidade e os pontos, vamos dizer, de produção de conteúdo Brasil afora, né, que seria dar um apoio mais efetivo, mais determinado para essa difusão.
né, evidentemente que não se poderia pensar, não seria consequente um confronto puro e simples e direto e um corte da publicidade dos grandes veículos, né, porque o governo tem uma função social também de informar, de atingir os grandes públicos. Ele também disputa, vamos dizer assim, produtos e serviços com outros setores, né, e se a gente pensar nas estatais, elas têm um papel também e uma responsabilidade em relação a isso, né, mas acho que poderíamos caminhar na direção de uma política gradual, né, de fomentar as iniciativas mais diversas, que se houvesse maior apoio e maior dispersão dessa imensa verba de publicidade, poderia caminhar nesse sentido. Eu acho que, de um lado, a falta de clareza de alguns setores do governo para avançar nessa direção e, eventualmente, alguma avaliação que, pessoalmente, acho equivocada, de que faltaria correlação de forças para esse embate mais forte, né? Mas eu não falo nem em nome da Fundação Persona, nem em nome do governo, porque não estou lá. Falo como um sociólogo independente a esse respeito. A gente tem uma publicação chamada Panorama da Comunicação, das Telecomunicações, que eu ajudei a organizar com o professor Marcos de Mello. É pública, está disponível pelo IPEA. Mas, em linhas gerais, tenho defendido que, também não falo pela Fundação, obviamente, né, mas como pesquisador e escritor e tal, mas tem a coisa da regulamentação, que é congresso e tal, que aí eu defendo que seja com os veículos eletrônicos, ou seja, não envolve jornal impresso, isso está muito bem claro. Mas tem uma parte das mudanças que não precisa passar pelo Congresso. E é isso que a gente, por exemplo, hoje não há necessidade mais do governo fazer anúncio de licitação no jornal impresso. A gente está falando de uma época que você, para comunicar com as pessoas, era o jornal impresso, mas hoje o governo gasta, e não há esses gastos, eles não estão contabilizados, mas gira em torno de bilhões para anunciar suas licitações. Todo município, estado, o governo federal é obrigado a publicar. Quanto custa isso? Então, por que você não cria um portal de licitação? Por que anunciar? Então, tem uma lógica, né? A outra coisa é você ter a TV pública em todos os locais públicos. Se você senta hoje no hospital, no saguão de hospital, você vai assistir a Globo. Por que você não assiste TV Brasil? Por que a presidente da República não dá entrevistas e tem programas na TV Brasil? Todo mundo teria que replicar automaticamente. Ou seja, a Inglaterra tem uma TV pública, a França, a Alemanha. Quer dizer, parte desse investimento em publicidade deveria ir para a TV pública, mas aí uma TV pública robusta, onde ministros falariam com a TV pública. A TV pública, às vezes, nem tem acesso a cobrir o público, porque a gente libera para os veículos privados as informações de primeira mão. O Ministério da Fazenda libera a informação sobre uma nova regra da Receita. Onde? Onde é que vocês leem isso? As imagens da Polícia Federal em primeira mão vão para onde? Então, quer dizer, quando você fala em mudança, não é só a mudança financeira. Você tem coisas de organização, enfim, eu já participei também da EBC e tal, e a gente já sugeriu, por exemplo, multiplique o número de TVs públicas em órgãos públicos no Brasil. Você vai ter uma audiência de 95% da população brasileira. Ponto. Então, você vai fazer frente para um capital privado de publicidade. Então, assim, quer dizer, tem o debate, que eu acho que é correto fazer pelo Congresso, que eu acho que não vai sair, mas tem a coisa de governo. Aí é uma coisa política, de determinação política, de gente querendo fazer, que a gente já sugeriu, outros já sugeriram também. E só por fim, uma coisa meio muito óbvia. Quanto o governo compra de mídia privada? Tá, quantas assinaturas de jornais? Tentamos ver esse cálculo. E, por fim, tentamos ver, nessa publicação você vai ver, por que a gente não conseguiu chegar ao dado? Porque o orçamento foi criado e na área de comunicação ele tem 99 itens. Só o de comunicação. Então está explicado por que a gente não consegue saber quanto se gasta de comunicação. Em comunicação hoje no Brasil, vou dar um dado para vocês ficarem chocados. Só em software, só em licenças de software, o governo federal gasta por ano 9 bilhões de reais. Está explicado? Então, por que a gente não muda as licenças? Só aí você já conseguiria fazer um PAC. Só complementando, essa questão que você falou do governo federal, ela também é feita nos governos estaduais. Essa questão também, ela também é feita... Agora, e, obviamente, poderia também ser economizada. Agora, sem deixar de lado a importância dessa discussão, né,
das mudanças de política, e não só financeira, como o Daniel disse, que poderiam ser implementadas nessa direção. Evidentemente, a outra parte da tua questão remete para uma mobilização, né, da sociedade civil. É evidente que a própria noção de correlação de forças para enfrentar, né, esse poder midiático concentrado nas empresas privadas seria outra se conseguíssemos uma mobilização maior. Então, esse tipo de debate, esse tipo de discussão, de luta e de difusão dessas questões e dessas informações que nós vimos que muita gente não tem, né, são fundamentais para se criar essa percepção. Voltando para a questão dele, né, as pessoas talvez não vejam a comunicação como um direito próprio. Então, de tal forma naturalizado de que é algo para ser passivo diante de, né, que não se pensa como um potencial produtor de conteúdos, né? Então, não, é indiferente se tem muitos grupos ou poucos. Né? São só 10 famílias que controlam tudo. Bom, né? Já chega, já está pronto, tem uma naturalização disso muito forte, né? E isso mostra a necessidade, e como eu dizia, no entanto, eu creio que são mudanças culturais e que, como tais, não são rápidas. E também, ao mesmo tempo, não acontecerão sozinhas ou por inércia, né? Depende desse tipo de mobilização e de discussão que alguns setores da sociedade têm enfrentado e têm feito. E agora o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né, levantando a bandeira aí da iniciativa de lei, do projeto de lei. Isso está sendo, e creio que tende a ser um instrumento importante aí para fomentar, para aumentar o debate público, o volume do debate público sobre essa questão. Não sei se vocês já fizeram, fica a sugestão, eu acho que imagino talvez vocês já tenham debatido isso ou feito essa pesquisa, o impacto, acho que da década de 70 para cá, da globalização e dessa questão de uma rede só, no Nordeste, né? A gente tem principalmente as cidades do interior do Nordeste que tinham todo, a gente produzia principalmente no Nordeste tinha uma produção cultural muito grande, né? Até antes de 64 e depois, a gente tem uma produção cultural, até por conta do Nordeste ser um fomentador também de políticas, né? E da própria cultura, da própria tradição do lugar. Então, quando teve esse fenômeno da globalização também, você tem um efeito muito interessante, até nas cidades, né, do interior, cidades até pequenas, de 30, 40 mil eleitores, de comportamentos, né, da juventude, da adolescência, num parâmetro definido pelas telenovelas. Um fato interessante, só para terminar esse dado, essa provocação que eu quero fazer, é em relação à questão do futebol. Né? Antigamente você tinha, na década de 70, eu me lembro, você não tinha jogos dos times do sul do país que passavam no Nordeste. Você começou a ter isso a partir de 75, talvez de década de 80, com uma coisa mais forte, com domingos com jogos. Isso não só impactou, né, a vida dos times locais, porque afugentou muito público e famílias todas que tinham naquela cidade do interior, aqueles clássicos locais, iam para o estádio, que era também até um ponto de encontro, né, de famílias, das pessoas, tal, como também fez com que grande parte da população do Nordeste ela passasse a torcer pelos clubes do sul do país. Tanto é que recentemente teve uma pesquisa em relação a isso, e acho que foi Pernambuco e Bahia. Quem é o primeiro clube? Tal, em Pernambuco e Bahia se sobressaiu, porque lá em Pernambuco e Bahia a gente conservou essa coisa de torcer pelos times da terra. Mas esse fenômeno observou-se muito na Paraíba, em Alagoas, em Sergipe, fruto dessa questão aí, desse império mesmo que... Né, uma espécie de colonialismo, né, de cultural em relação a essa coisa do poder maciço mesmo da televisão aí sobre as questões locais. Não sei se vocês já fizeram algum estudo sobre isso, então fica aí Não, especificamente nesse ponto não, mas eu diria que esse é um dos problemas da concentração, né? Tirar a riqueza, a diversidade de uma produção cultural. A gente sabe que no Brasil isso é uma coisa, né? Eu diria até que continua existindo, a despeito desse movimento, acho que é uma tensão permanente entre essa questão de homogeneizar, né, os movimentos, as manifestações culturais, pelo alcance das mídias, etc. Ao mesmo tempo, o surgimento, né, de diferentes
diferentes manifestações locais, etc. Eu arriscaria que elas continuam acontecendo em grande medida, mas que a gente muitas vezes não tem oportunidade de ver, de tomar conhecimento, porque justamente temos esse retrato aqui desse nível de concentração. Acho que são tensões, né? Movimentos que vão em direção contrária. Quero crer aqui com algum otimismo que a capacidade nossa também de reagir a situações de opressão, etc., ela está sempre se renovando ao mesmo tempo, né? Isso permite com que as sociedades não congelem, nunca caminhem numa direção única, e por isso tantos conflitos também para o bem, né? Por isso o dissenso também, e não a produção permanente de consensos. Se a gente for investigar, e muita gente trabalha com esse tipo de pesquisa nas periferias das grandes cidades, né, se tem muitos movimentos com muita originalidade, etc., que não alcançam, evidentemente, muitas vezes níveis comerciais, né, vamos dizer, de difusão e tudo mais, mas que continuam surgindo a despeito desse movimento todo aí de concentração. Eu acho que é uma disputa permanente. O que caberia era a sociedade abrir e fomentar, né, essas manifestações. Acho que elas apareceriam com muito mais força. Essa riqueza tenderia a transparecer com mais clareza. Agora, é uma luta permanente. Eu vou pedir licença, não para encerrar o debate. Eu preciso ir embora, porque eu volto para São Paulo agora e estou em cima do voo. Mas acho que o Daniel pode continuar conduzindo aqui. E queria agradecer a presença e o debate, aos internautas que nos ouviram até agora, mas continuamos. Obrigado. Obrigado, então, Gustavo. Aí tem sido nosso... Tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, fazer algum comentário? Só pediria porque tem pelo microfone, porque está sendo transmitido. Dá para pegar aí. Oi, eu sou Davi. Eu vi que a pesquisa indicou que a população não se sente representada na programação televisiva. Será que a TV pública, mesmo num esforço de democratização, ela também continua não representando essa população? Por isso que ela não assiste? Olha, primeiro eu acho que as pessoas não assistem a TV pública, porque é um contingente tão pequeno. Então, quando você tem poucas pessoas, eu acho que a análise sempre fica muito individualizada. Eu acredito que tem uma outra coisa com relação a isso, que é como é que a gente tem a medição disso que você falou. Como é que são as nossas medições no Brasil? Então, nós somos dependentes de um tipo de medição, que é o IBOP. Né? Eu não acredito no IBOP. Por exemplo, no governo federal, nos órgãos públicos, a lei exige que você tenha sempre mais de um fornecedor. Para qualquer coisa, comprar uma caneta, comprar... Né? E quando você tem dispensa de licitação, aquilo tem que ser tão bem justificado que é quase assim contratar o Chico Buarque. Quer dizer, eu nem contrataria o Chico Buarque agora, mas beleza. Enfim, então, no caso de como a população se vê, por que eu estou falando isso? Porque você vai em Fortaleza, você vai em Salvador, São Luís do Maranhão, minha cidade, essas cidades têm programas regionais com audiências altíssimas, e que no IBOP dizem que ela tem 2%, mas está todo mundo assistindo aqueles programas. Companheiro de Recife aqui sabe o que eu estou falando. E são programas com audiência que todo mundo assistiu. Mas você vai lá no IBOP, eles têm 1%. Certo? Vou dar um exemplo da Argentina. O campeonato da Argentina agora passa às 7 horas da noite, né? É uma alteração brutal. Imagina o futebol. Estou dizendo que o futebol deveria estar às 7 horas da noite. Estou falando assim, se o futebol brasileiro passasse às 7 horas da noite, qual seria a audiência das novelas? Então, quando a gente fala que a população não se vê, a pesquisa, eu acho que remete assim, a pessoa que está respondendo, não me vejo nas novelas. Porque o questionário era muito longo, então não dava para você detalhar mais coisas. Então, tinha que pegar a ideia que se faça uma agora, e aí com recortes maiores. Mas eu acho que tem a ver com isso. Primeiro, aí eu vou fazer uma coisa aqui meio polêmica, mas não necessariamente a população brasileira se vê como ela é. Você tem uma ideia, o último censo foi o primeiro censo que identificou o maior número de negros no Brasil. O que é mentira, né?
porque precisou ter uma campanha antes do censo, e o censo fez a campanha que a pessoa tinha que se identificar. Vocês lembram disso? Talvez você é muito jovem, não lembre, né? Vocês lembram? Teve uma campanha para as pessoas se identificarem. Então, aí deu 51% de negros no Brasil. Entendeu? Então, os números mostraram que as pessoas se identificaram. Eu lembro que quando o pesquisador do IPE divulgou isso, ele divulgou dessa forma. E aí o movimento negro justamente colocou isso. Não, ó, não foi por acaso, foi porque... Não é que nasceram mais negros, é porque houve uma campanha para que as pessoas se identificassem negras, ou pardas, ou índias e tal. Então, eu acho que as pessoas elas não se veem como elas são. Então, eu não acredito que a TV pública, a minha análise de uma TV pública abrangente, que estaria no lado das pessoas, aí sim, quando ela tivesse, a gente poderia avaliar se realmente ela não tem uma estratificação melhor na questão de como a população se vê. Eu penso que a população diz que não se vê, porque geralmente ela está com padrão Globo, de novela, enfim, que o... Do jeito que ela está, a população continua não se vê. Não, segundo a pesquisa, não. Inclusive, a gente achava que o dado seria maior, mas foi chocante, porque... Inclusive, na matéria da Fundação, a gente destacou justamente isso. Não se vê mesmo. E aí também tem uma coisa interessante, que é com relação a que tipo de veículos ela lê, que tem a ver com o que você está perguntando. Quando você vai para o macro, tal, mas quando você pergunta os veículos, a somatória, quem tem mais lido, são os veículos regionais. Está entendendo? Quer dizer, é uma coisa a se pensar. Quantos jornais o Globo vão para Porto Alegre, por exemplo? É baixíssimo, é número de 30 a 40 exemplares. Quando a gente acha que esses jornais impressos são nacionais, né? A Folha é um jornal nacional. A última Folha é que vai para São Paulo. As outras são folhas que eles terminam às 7 horas da noite e tal. Então, acho que tem a ver com isso. E isso é uma questão importante que a pesquisa não adentrou, mas que existem outras pesquisas que mostram, é que tem uma relação complicada no Brasil de se representar. As pessoas têm dificuldade em... E não é só na questão dos veículos de comunicação, os vestibulares, enfim, a questão de cotas, né? A gente já viu vários casos como esse. Não sei se eu consegui te explicar. Alguém tem mais alguma pergunta? Só Bom, na verdade, nem chega a ser uma pergunta, mas eu queria que você comentasse, porque isso está nos dados da NJ, né, Associação Nacional de Jornais, que é a queda dos jornais de grande circulação, esse que você está falando, a queda de exemplares vendidos em banca, assinaturas e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um crescimento grande dos jornais populares. Então, por exemplo, o Globo hoje está conseguindo ter um retorno mais interessante do Extra do que do próprio Globo, porque o Extra está crescendo e o Globo está caindo. São Paulo também acontece a mesma coisa. E os jornais gratuitos também, a gente vê que eles estão cada vez ampliando o seu número de exemplares, né? O Destaque, por exemplo, começou pequeno, agora está aumentando o Metro, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque, na verdade, a gente nem pode dizer que as pessoas estão lendo menos, porque não estão. Elas estão lendo outras coisas, né? É interessante a sua pergunta. A primeira coisa é que a gente tem que tirar da tiragem de O Globo, da Folha, do Estadão, a parte pública. Por exemplo, o governo do Estado de São Paulo e o governo do Estado do Rio fizeram muitas assinaturas desses veículos para os estudantes. Então, assim, quanto dessa parte? Fora aí os governos... Então, assim, o New York Times está com déficit. A mídia impressa ela está perdendo a razão de ser. Acho que por vários casos, eu não digo que o leitor de impresso vai acabar, mas a gente não tem, as crianças, os jovens, eles não estão sendo ensinados a ler o impresso. O impresso neste formato que está aí, que é um impresso velho. Esse é o grande desafio do jornal, né? Ele é o que a gente já leu na internet ontem. Isso é um desafio, né? Como é que você muda essa questão? Com relação ao crescimento dos veículos impressos, você vê que eles são com notícias curtas. O Metro, que é o jornal alemão, ele vem com essa ideia de coisa da internet, coisas curtas. Se você quiser coisas além, o Metro te dá links. Já perceberam isso?
o site tal tem isso, o site tal tem aquilo. E aí me remete à questão da audiência, não sei se todos aqui conhecem, mas obviamente acho que todos conhecem, a questão do Alexa, que é um ranqueador, que é o alexa.com. Você pode ver o ranking de qualquer site lá, acima de 100 mil acessos. Aí você vai ver uma coisa interessante, que quem está liderando lá no Alexa não são os veículos tradicionais brasileiros. São todos os veículos de comunicação estrangeiros. E os veículos brasileiros só conseguem as primeiras posições do ranking do Brasil quando eles se juntam. Vou dar um exemplo. A Editora Abril tem menos acesso do que o portal do IPEA. Nesse livro que eu publiquei tem monitoramento lá e mostra. A página da Receita Federal bomba. Por quê? Porque as pessoas têm que acessar a informação. Ou seja, o governo perde a audiência que já vem de graça para ele. O portal do Ministério do Trabalho, posso citar vários portais do governo federal, são muito acessados, do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, porque tem serviço. Então, é interessante falar, dizer, e a gente está com uma replicação em termos de jornais ou de tipos de veículos, onde a gente tem dado espaço para esses jornais que eles não têm entregado o produto. Então, assim, eu não confio nessas tiragens que são feitas apenas por um órgão verificador de circulação. Também não acredito em audiências que sejam feitas por um fornecedor de audiência. Então, eu acredito que o Brasil não é uma ilha em termos de comunicação. A queda dos jornais, elas se dão por uma queda, primeiro, onde os veículos de comunicação tradicionais, eles deixaram, aí vou entrar no debate mais econômico, eles deixaram uma linha de comunicação e passaram a ter uma linha de política que lá atrás era muito claro quando o veículo era político. Os veículos não políticos tinham seguiam uma linha. Nos Estados Unidos, a gente sabe que o New York Times, toda eleição, ele coloca lá um editorial: eu apoio o presidente candidato XPTO. Isso ainda não é uma prática no Brasil. O Estadão fez isso com o Serra numa primeira eleição, depois não fez mais. Ninguém tem coragem de assumir os seus candidatos. Então, esses jornais, eles viraram jornais que replicam o que eles acham que aqueles leitores querem ler. Só que esses leitores que eles acham que atendem estão desaparecendo. Até porque, enfim, as pessoas, elas passam. E aí, essa geração nova, ela não tem a cultura de ler. E quando ela lê, ela não concorda com o que está escrito ali, porque ela não vê o outro lado. Porque a internet, qual a diferença da internet? Eu li esse cara, já tem um outro aqui rebatendo. Né? Você lê os comentários, lê o post, às vezes você não consegue chegar a nada. Ou seja, é um desafio. Os grandes veículos, eles têm, acho que, olhado essa questão, mas, infelizmente, eles não vão dizer isso para a gente, né? Mas eu acho que, em termos de políticas públicas na área de comunicação, a gente não tem uma coisa centralizada. Você tem, por exemplo, na área econômica, metas econômicas, de inflação. Você não tem meta de comunicação. E vou dizer mais para vocês. Há 15 anos, qual era a participação da comunicação no orçamento individual de cada um aqui? Era nada, ninguém gastava com comunicação. Hoje, comunicação é o item do seu orçamento, porque você tem gastos com celular, você gasta com comunicação. E o estudo do IPEA, que está também nessa publicação, mostra, vocês vão ficar pasmos, vocês devem ter visto na época, a nossa banda larga é 10 vezes mais cara do que a segunda banda larga mais cara do mundo. Então, não sei se eu consegui te responder. Só se identifica para a gente depois... Thales é estudante da UF. Uma leitura que eu fiz da pesquisa foi que ela foi bastante focada na questão da televisão e do tempo de consumo. E, para além de existir nas perguntas de graduação, você vê que as pessoas mudam de opinião quando elas recebem uma informação nova, quando elas são instadas a colocar realmente mudanças na programação, como cenas de discriminação, de nudez, de violência, a grande maioria mudaria
ou colocaria regras para que isso fosse veiculado, mas no começo você vê que a televisão ela é o grande veículo de comunicação que elas consomem. E a minha questão é, parece que já há uma tendência de mobilização latente nisso, porque elas consomem uma coisa com a qual elas não concordam, com a qual elas praticamente demoliriam e fariam tudo de novo. E a saída para isso não seria, de repente, fomentar uma mídia alternativa com um financiamento do governo, que já acontece para a grande mídia majoritária, mas não para esses pequenos grupos de internet ou de jornais com tiragens baixas? Olha, você acho que pegou aí na ferida. Vamos usar um exemplo. O estupro no Big Brother. Se ele ocorresse na Alemanha, o que aconteceria com esse veículo que tem concessão pública na Alemanha? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. A gente tem o sushi erótico às 15h no Faustão. O que aconteceria com esse veículo que é uma concessão pública? O PCC do Gugu. Estou aqui usando os casos mais famosos, porque a gente poderia entrar em coisas até, por exemplo, pegar a programação vespertina nossa, as entranhas, os assassinatos, as coisas que a gente mostra às 17h. Enfim, estou usando exemplos clássicos aí para difundir uma coisa que a população ela até gostaria, mas é como assim, a gente parece que isso não é uma prioridade. Isso não é uma prioridade, né? Teve as manifestações, algumas coisas parecem virar prioridade, rapidamente, sem pressão, não tem uma melhor comunicação. A gente dá um exemplo aqui, debate, a comunicação, uma pesquisa dessa, empolga às vezes os jovens. Importante, é só saúde, educação. Né? A comunicação tem que estar na cesta básica, isso que eu defendo, porque ela virou um problema para nós. Se você não tiver banda larga, a gente vai ficar para trás de novo. E a banda larga que estão nos oferecendo é sem neutralidade de rede, é sem você poder acessar igual todo mundo. O Brasil vai ficar para trás de novo. Olha, quando o Brasil ficou para trás em outras áreas, isso está nos custando até hoje. Por exemplo, nós fazemos Embraer. A Embraer não pode vender avião para a Venezuela, por exemplo. Sabe por quê? Porque os componentes são americanos. A gente não tem indústria de ponta em algumas áreas. O Brasil não tem uma indústria de chip. Uma. Estou falando que tivesse duas. Não tem uma. Nós não temos um carro nacional. Já pensou nisso? A Fiat, ela não é do Brasil. E nem a Volkswagen. Mas elas colocam lá, Volkswagen do Brasil. Aí no final tem Das Auto, né? Porque é alemã. Então, assim, a comunicação, tentando te responder isso, quando a gente fala da comunicação pública, não é essa que está aí. Até como comentei com o Nelson Breve, que é o atual presidente da EBC, que o governo não usa as suas ferramentas de comunicação. Isso não precisa de mais dinheiro. É aquilo que eu te falei. Se a presidenta da República der uma entrevista na TV Brasil, todos os veículos têm que replicar aquela entrevista automaticamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, esses dias, nós fizemos uma entrevista na TV FPA e foi capa de todos os jornais. Então, não é só a questão de se ter o investimento. Eu acho que falta pressão. E aí também falta, por parte do governo, uma prioridade nesse tema. E esse tema só vai ser prioritário na hora que a população achar que ele é prioritário. E eu vou te dizer mais. Hoje, cidades elas são completamente desligadas, desconectadas com as operadoras. Eu não vou te dizer longe. Rio de Janeiro. Certo? A gente tem aí a TIM vendendo por 0,25 e você não consegue falar. Então, é o modelo. Quer dizer, quem vai discutir esse modelo econômico? Certo? Então, é um debate que não é mais de comunicação, é um debate econômico. Na hora que a gente considerar que ele é um debate econômico, a coisa muda, porque eu comentei isso quando a gente lançou esse panorama, que o PAC todo mundo discute. Aqueles bilhões lá, uma briga para cá, os royalties do petróleo. Quanto é que vai ser distribuído os royalties do petróleo? Algo em torno de 20 bilhões. Anualmente a comunicação no Brasil já custa 20 bilhões e ninguém discute. O Conselho de Comunicação
que a Constituição prevê? Você já ouviu falar dele? Não se reúne. A gente não tem pressão nesse conselho. A gente não tem um conselho no Brasil, a gente não tem uma agência que olha a questão da programação. A gente confunde com conteúdo e a imprensa vai lá e coloca. Os grandes veículos colocam que a questão do conteúdo é liberdade de expressão. Uma confusão. É confusão proposital. Para confundir a questão do... A Constituição já prevê a questão do conteúdo. As nossas legislações a respeito desse tema são da época da ditadura. Esse é o modelo? Agora, qual é o presidente da República, ou presidenta da República, que vai querer encarar esse tema? Só com a pressão da sociedade. E eu acho que ela está chegando. Porque, é isso que eu falo sempre, as revoluções tecnológicas, elas independem de governo. Independem. A tecnologia está vindo, a gente está acessando com tecnologia aqui. Só para concluir, você vai numa comunidade, vou dar um exemplo clássico, também vocês podem me contrapor. Você vai numa comunidade, a informação circula muito mais rápido do que um bairro da Zona Sul. Como é que funciona isso numa comunidade? Como é que uma comunidade sabe o dia do ensaio da escola de samba, quem morreu, quem nasceu, quem... É uma rede. Como é que isso se dá? Ou seja, mesmo que você não tenha a questão tecnológica, o ser humano faz comunicação. Agora, você pode potencializar isso dando instrumentos tecnológicos. Por que a gente não cria no Brasil fábricas, indústrias na área de comunicação, de telecomunicação? Abre essas fábricas no Acre, em Roraima. Você abre no Rio de Janeiro, em São José dos Campos. Abre lugares que precisam desse tipo de indústria boa. Põe os jovens... Cadê um programa nacional para a capacitação dos jovens de ponta na área de comunicação? Nós não temos emissários submarinos próprios, nós não temos satélite próprio. Só se a presidenta exigir pelo Marco Civil que as nossas informações estejam depositadas no Brasil, isso vai gerar uns 100 mil empregos. Porque esses servidores têm que ir para algum lugar, tem que contratar gente para botar lá. Não, a nossa informação, eu mando um e-mail para você, ela vai para os Estados Unidos e vai para você. Agora, quem vai fazer esse debate político? A Dilma, eu acredito que ela está, agora em função dessas espionagens, eu achei corajoso da parte dela, não sou aqui um chapa branca, corajoso da parte dela não ter ido dos Estados Unidos. Pensem, um presidente brasileiro, ou um presidente mundial, recusar um convite de chefe de Estado dos Estados Unidos, isso eu acho que nunca ocorreu em países democráticos. Como é que a nossa mídia vendeu isso? Que nós é que perdemos. Olha, perdemos, que a Dilma devia ir. Olha, eu achei isso uma coisa muito corajosa. Eu não consigo achar na história recente um país que recusou isso. E ela recusou por causa da questão cibernética. Ou seja, ela deu uma prioridade boa. Agora tem que ver se a gente vai conseguir debater aí, se o Marco Civil vai sair. O jovem hoje não sabe nada sobre o Marco Civil, ele não sabe sobre neutralidade de rede. E só para finalizar, o Reginaldo da Unicamp, que tem uma entrevista na TV FPA, que ele fala o seguinte: o problema não é colocar o tablet na sala de aula, é colocar a sala de aula dentro do tablet. Então, o problema não é só a gente botar comunicação, é que tipo de comunicação a gente vai entregar para as pessoas. E aí eu acho que as pessoas têm que escolher. Por fim, só falando aqui de um país que a gente acha que não tem comunicação, que é a China nos dá um banho em comunicação. A China tem rede própria de internet, rede própria de cabos, não tem Google Earth olhando a sua casa lá, porque é uma coisa militar. Ela tem o seu próprio Yahoo, ela tem o seu próprio Facebook, ela tem o seu próprio Google. A França agora está querendo fazer a mesma coisa que a China. A Inglaterra também. Por que a gente não tem uma rede social brasileira se os brasileiros dominam todas as redes sociais do mundo? Por que a gente tem o Facebook brasileiro? Por que a gente não tem um Orkut brasileiro? É uma coisa a se pensar. E a gente vai lá e se cadastra. Se cadastra, diz tudo para o governo americano. A gente diz que a gente gosta, de quem a gente não gosta, que a gente compra, deixa comprar. Tira seu passaporte daqui a 3 anos, 4 anos. As empresas atualmente elas já compram seu perfil antes de te contratar. Isso é uma realidade, isso não é Jetsons. Não é Jetsons. Eles já nos mapeiam. Isso é o mais complicado. Então, enquanto a comunicação
continuar sendo um debate de comunicadores, não vai para frente. Eu acho que comunicação é um debate econômico. É a área do orçamento onde mais se gasta. Só para você ter uma ideia, a pressão da comunicação faz com que o juro do Banco Central aumente 0,25. 0,25 é o equivalente a 2 bilhões e meio. 0,25. E quem faz a pressão para o Banco Central aumentar? A comunicação. Quem faz a pressão para o IPTU não subir? Em São Paulo agora está esse debate para o IPTU subir, para os ricos. Quem está dizendo que é ruim? Quanto custa isso? Então, enquanto a gente não entender, ou a gente não chegar num ponto que um presidente da República, um governador, um prefeito, discuta a comunicação, ela não vai ser importante. E aí eu acredito, eu sou um cara mais otimista, eu acredito que ela está se impondo, esse debate está se impondo, porque a gente está chegando, ele está vindo. Olha, não querendo me alongar, quanto custava um DVD quando ele foi lançado? A China jogou esse DVD no chão, o preço. Aí lança o iPhone, a China joga o iPhone no chão. Toda a banda larga de vocês nessa sala é Huawei ou ZTE. Não tem para onde correr. Não é Vivo. Pode olhar lá, você vai ver que é chinês. Por que eles fazem isso? Porque os Estados Unidos deu a tecnologia para eles? Você acha que o brasileiro não tem capacidade de criar? Temos o ITA aqui no Rio. Enfim, a gente não tinha energia, a gente fez o álcool. Então, assim, eu acredito, não sou nacionalista por bobagem, mas eu acredito que nós teríamos condição de mudar nossas plataformas. O debate sobre comunicação, inclusive, não é sobre os veículos, mas são as plataformas. Onde é que vai trafegar o seu fluxo? É na Vivo? É na Telefônica? Em qual operadora? A Globo hoje é refém dessas operadoras. Eles vão dizer isso? Eles não vão falar. Então, olha, eu acho que a pressão tecnológica está vindo sozinha. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, a gente encerra, porque eu canto o tempo. Um comentário sobre o que você falou, né, da tecnologia. O middleware Ginga da TV digital foi criado aqui no Brasil, já está sendo colocado em outros lugares do mundo, e na TV digital brasileira ainda não foi implantado. Poderia citar o Ginga, né? Que é argentino. Então, o Ginga, né? Enfim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ficar chocados, né? Existe uma empresa chamada Cobra Tecnologia, que hoje é do Banco do Brasil. Até a década de 70, 80, nós estávamos num patamar tecnológico quase semelhante ao americano. O que aconteceu com essa empresa? Hoje a Cobra é uma empresinha do Banco do Brasil. Os especialistas que tinham na Cobra eram fantásticos. Vou dar só mais um exemplo de teoria da conspiração. Como é que 25, 26 dos melhores doutores na questão aeroespacial estavam no mesmo lugar, no mesmo dia, e todos morreram juntos na base de Alcântara? É muito estranho, não é? Aquilo acabou com o nosso programa espacial brasileiro. A base de Alcântara é o melhor lugar do mundo para se enviar satélite. A economia de cada envio de satélite pela base de Alcântara é de cerca de 30% de combustível, combustível para levar um satélite. A gente está falando numa economia de bilhões na base de Alcântara. Os Estados Unidos nunca deixou a gente usar a base de Alcântara. Então, é tecnologia criada no Brasil, porque a gente não consegue usar. Então, a questão da comunicação, eu acredito que agora, mais do que discurso, o governo deveria centrar num programa mais comunicação. Mas não um programa de levar comunicação de mídia, mas de levar... quais são as áreas que a gente não tem emissário sobre como é que a gente pode construir isso? A gente tem mão de obra. E vou dizer mais, os empregos na área de comunicação são empregos industriais, e na maioria dos casos são empregos com rendimento maior. Imagina se você montar uma indústria de comunicação na Amazônia, não polui, você só vai ter técnico estudando. É uma boa indústria para a Amazônia, certo? Ou não? Você vai para a China, não querendo usar o exemplo da China, mas quando você quer investir na China, a China fala assim, que ótimo, maravilhoso. A Embraer, o caso da Embraer. É ótimo, aceitamos uma fábrica de avião. Você sabe onde é que é a fábrica de avião da Embraer, na China?
é numa cidade chamada Harbin. 8 meses por ano, menos 25 graus. É lá que montou. Por quê? Porque senão o pessoal de Harbin vai vir para Pequim. Lá na China você está falando de contingentes de milhões de pessoas. Aqui no Brasil, onde é que a gente tem a replicação das fábricas, a replicação das coisas? No Sudeste, Sul. Aí as pessoas vêm para cá. Se vocês andarem de avião agora, principalmente Brasília, vocês vão ver um monte de trabalhador viajando de avião agora para as hidrelétricas, porque eles têm que ficar 3 meses, depois voltar. Mas justamente é isso. Se você não investe e regionaliza a indústria, você vai concentrar aqui. O Rio mesmo, né? Há, sei lá, duas décadas, estava praticamente fechando, não tinha indústria, não tinha nada. Aí tem a indústria do petróleo, mas a indústria ia para São Paulo? Como é que pode isso? São discussões prementes e que a gente precisa fazê-las diuturnamente. Agora, sem pressão e sem estratégia, sem planejamento, eu acho muito difícil. Infelizmente, nós, da área de comunicação, a gente continua fazendo um debate para entendidos. Esse é o grande problema. Aqui, quando que a dona de casa deveria estar sendo instruída sobre por que ela tem que gastar tanto no celular do filho dela, ela está gastando horrores lá. Ela não se deu conta ainda disso. Mas na hora que a gente começar a pressionar que além da conta de energia elétrica não pode subir, a do telefone também não, na verdade, por que a do telefone tem que ser tão caro? Quanto é do seu orçamento? Na hora que você começar a pensar, puxa, comunicação é economia, comunicação é economia. Você nunca vai ver um misto da Fazenda falando de economia da comunicação. E a gente ainda continua fazendo os nossos fóruns de comunicação ali. E a gente não traz ninguém da parte econômica. Essa publicação foi uma forma de aproximar o órgão econômico do governo com o pessoal de comunicação. Então, convido a vocês a entrarem sobre o panorama da comunicação, das telecomunicações. O 3º ano foi lançado esse ano. É um negócio, 70 doutores. A gente tem, só para terminar, o Brasil lidera a pesquisa em comunicação no mundo. Vocês sabiam disso? Nós somos os líderes da pesquisa em comunicação. É que nem na questão do automóvel. Nós temos os melhores engenheiros. Vai na Fórmula 1 e vê quem é engenheiro lá. É tudo brasileiro. Melhor combustível da Fórmula 1 da Petrobras. E nós não temos um carro. É uma coisa gritante, né? Mas eu não queria me alongar, até porque as pessoas estão acompanhando da internet. Hoje é sexta-feira, estamos no Rio de Janeiro. Queria agradecer a última vez que eu vi tinha 306 pessoas, mas deve ter aumentado um pouco, ou baixado, eu comecei a falar, enquanto estava o Gustavo. Mas, enfim, lembrar que esse vídeo vai estar disponível na internet. Agradecer a presença de todos aqui, agradecer o Sindicato de Jornalistas, o Fala em Rio, todas as pessoas que divulgaram. Infelizmente, o professor Márcio Postman não pôde vir aqui, mas eu acredito que a gente pode renovar esse convite a ele. Ele faz esse debate econômico, que eu tentei aqui um pouco replicar, mas, enfim, não sou Postman, né? Nem sou gaúcho, sou maranhense. E agradecer a todos que nos acompanharam e que vieram aqui e que possam comentar. A pesquisa está lá, tem uma área do site que você pode comentar, você pode colocar no seu Face, no seu Twitter, mas o ideal é que você tivesse uma página brasileira de Face e de Twitter também. Obrigado a todos.